E aí pessoal, beleza? Vou começar aqui a aula de termodinâmica, a primeira aula de termodinâmica. Eu começo falando sempre nessa primeira aula um pouquinho sobre a história da termodinâmica, né? Explicar um pouco para vocês. Termodinâmica é uma matéria legal, mas ela também assusta um pouco se você for nos níveis mais complexos de termodinâmica. Um dos exemplos que eu costumo dar para isso, né? Quem já tem aí um amigo que já fez termodinâmica, alguém que estuda termodinâmica, provavelmente já postou esse primeiro capítulo do livro do David Goldstein nos stories, né, que ele fala isso aqui, ó. Isso aqui é a frase mesmo, está no livro, tá? States of Matter, do David Goldstein, é um professor da California Institute of Technology, a Caltech. Ele já faleceu, inclusive faleceu em 2024, né, e a primeira frase do livro dele é essa, assim, o Ludwig Boltzmann passou a maioria da sua vida estudando mecânica estatística e morreu em 1906 pelas suas próprias mãos, né? Ele se matou em 1906. Depois veio Paul Ehrenfest, que continuou o trabalho do Boltzmann e também morreu de maneira similar, né? Também se suicidou em 1933. E agora é a nossa vez de começar a estudar mecânica estatística. E é justamente mecânica estatística é meio que uma área aí que envolve a termodinâmica, né? É basicamente isso, né? Uma área que deixou muita gente louco, principalmente esses caras que ficaram meio malucos, mas os fundamentos que eles buscaram, na verdade, são fundamentos mais estatísticos, é coisa de físico mesmo. Quem é engenheiro, eu imagino que quem estiver vendo esse vídeo que seja mais dos cursos de engenharia, não se preocupa muito com essa termodinâmica estatística, não. A gente usa a termodinâmica de outra visão, que é mais a clássica, né? A gente usa aquela visão da termodinâmica a partir de princípios de grandezas macroscópicas mesmo. A gente não vai estudar nada microscópico. Esses aqui estudavam as coisas microscópicas mesmo. O Boltzmann, para mim, é um dos caras mais brilhantes que já existiram na história da humanidade, mas ele conseguia ver coisas que ninguém via, inclusive essas coisas da mecânica estatística, né? Era muito interessante isso. E se a gente se pergunta o que é termodinâmica, vai se jogando no chat GPT, jogando nas informações, a gente vê que sempre aparece algumas coisas, né? Sempre você quer saber lá, pô, vai começar o curso de termodinâmica, você quer termodinâmica, o que é isso? Assim, termodinâmica já tem algumas coisas que vão aparecer, se você der uma pesquisada e falar, olha, termodinâmica é uma área da física, né? Isso aí é um conhecido, a gente na engenharia sabe disso, né? Estuda bastante essa área da física aí, que é a termodinâmica. E ela vai falar basicamente isso aqui, ó, vai falar que vai estudar energia, calor e trabalho. Falando estuda energia, calor e trabalho e outras quantidades que interagem em sistemas físicos. O ChatGPT está bem correto nesse caso, né? É uma área da termodinâmica, vai falar muito de energia, de calor e trabalho. A definição formal fala que ela trata das leis, aqui ela começou a falar de leis também, que é outra coisa importante, que já governa a conversão de energia de uma forma para outra, isso também é bem importante, particularmente nas relações entre calor e trabalho mecânico. Ou seja, a gente viu que três coisas apareceram bastante, né? Falou muito de energia, calor e trabalho. E que aqui é interessante que o ChatGPT fala, ela afeta várias áreas, está na engenharia, química, biologia, meteorologia, está até em cosmologia. Isso é legal também, a termodinâmica envolve essas áreas todas aí que a gente que falam, né, de fenômenos físicos, né, muito legal. Até que fenômenos químicos também, processos de reação química, misturas, isso tudo também é muito termodinâmica. O Claude, que é um IA francês, se eu não me engano, acho que é da França ou Suíça, se eu não me engano, ele fala coisas parecidas, mas normalmente ele fala, é uma área da física, vai falar de calor, temperatura e energia. Eu não gosto muito que fala dessa parada de temperatura, porque temperatura, ela aqui, calor é uma coisa, energia é uma coisa, temperatura é um pouco diferente do que são essas coisas, sabe? Temperatura está associado à troca de calor, né? Mas não é necessariamente uma coisa dentro da termodinâmica. Você pode muito bem fazer termodinâmica sem falar de temperatura, falar de mudanças de temperatura desprezíveis, né? Então, termodinâmica está um pouco além do que é só temperatura, mas é como o Claude define isso daí, né? E aí fala só, na segunda frase, né, concentra como a energia se transforma, mudanças de energia. Essa palavra também é importante, ou seja, quando a gente fala de termodinâmica, a gente não está falando de energia que fica paradona lá, a gente está falando de energia que vai se transformar, vai mudar, vai ser transferida, como ela se transfere. E aí no final fala das aplicações práticas, né? Tem várias áreas que ele fala aqui, também cita nesse caso os fenômenos astrofísicos e cosmológicos. Eu gosto de citar isso porque eu gosto de coisa astrofísica, mas eu não sou astrofísico e não estudo astrofísica ou cosmologia, mas eu só acho interessante, então é legal, né? Quando a gente está aqui na engenharia mexendo com problemas que envolvem, sei lá, a produção de energia ou um carro, por exemplo, se movimentando, né? Coisas básicas, né? Mas e aí você vê que isso tem relação, a mesma área tá lá englobando uma física que envolve até a cosmologia, interessante. E o Gemini fala uma coisa parecida. Esse Gemini é o Gemini antigo, tá? O Gemini do ano passado ainda. Eu não achava ele tão bom, mas ele até que dá uma ideia legal, fala que é o ramo da física, que
que estuda relações entre, novamente, então tem essas 3 palavrinhas que estão aparecendo aqui bastante, né? Energia, calor e trabalho. E o Wikipédia tá o Wikipédia é mais formatado, né, por pessoas, vão passando, assim, acaba que para algumas coisas o Wikipédia é até bom, né? Muita gente vai mexendo aqui e ali, vai deixando ele bem formatadinho para ajudar. É uma fonte de informação importante também. Mas aí ele fala, já vai pegar lá na história da coisa, é um tema que eu gosto, que ele vai falar exatamente de onde que vem, né, a definição que vem de calor, vem de potência, a gente fala disso aqui bastante em termodinâmica, e fala como que isso estuda, né, as causas dos efeitos. Aí sim, até eu achei melhor, porque ele fala as causas e efeitos das mudanças de temperatura, pressão, volume e outras grandezas. Realmente é isso, você está vendo como que o que causa, o que transfere, o que gera uma certa mudança de temperatura, o que vai gerar uma certa mudança de pressão. Aí eu acho que tem mais a ver um pouco com termodinâmica, você está vendo como que esses processos vão alterando as propriedades de sistemas, né? Ou seja, para isso acontecer você tem que ter um certo mudança, uma transferência, e aqui eu gosto que ele fala, só um trânsito de energia, uma dinâmica, né, relacionada ao movimento. Essas duas coisas são muito legais, assim, porque elas definem, isso aqui meio que está inscrito quase como a primeira lei da termodinâmica, tá meio que definida aí, e a gente vai falar disso mais pra frente. E, bom, ele fala dessas consequências, fala historicamente, né, como é que ela se desenvolveu, necessidade de aumentar aumentar a eficiência das primeiras máquinas de vapor. É engraçado isso da termodinâmica, tá? Ela tem esse passo, a gente vai ver mais pra frente, quando eu falar um pouquinho da história, como é que isso se passa. E eu falei, olha, já que vamos brincar de definir as coisas, eu também queria trazer a minha definição. Uma definição minha do que é termodinâmica. Eu gosto muito desse filme A Chegada, né? Já é inspirado em um conto escrito pelo Ted Chiang, que é um autor de ficção científica. Ele tem um dos contos dele, não é necessariamente o conto que inspirou esse filme, né? O conto que inspirou esse filme se chama Histórias da Sua Vida, né? Mas o Stories of Your Life, mas o conto que traz uma mensagem que é também usada nesse filme é um conto chamado Understand, que eu acho fantástico. Ele fala sobre alguns momentos que se desenvolve uma inteligência tão grande assim num ser que está lá estudando lá, e ele fica tão mais inteligente por causa de um processo de uma cirurgia que ele passou, que ele começa a achar que a língua que ele fala não é suficiente mais para ele conseguir descrever as coisas que ele está entendendo agora. Então ele começa a criar um novo idioma, e em certo momento mais para frente ele para de falar, porque ele acha que a sequência de palavras já não identificam mais, não expressam mais a complexidade das coisas que ele consegue entender. Então ele cria um novo meio de se comunicar, assim, é uma coisa fantástica, sabe? Você pensar ser uma inteligência maior do que qualquer outra coisa que a gente consiga entender. E nesse filme tem isso, né? Ele fala dessa coisa de você se comunicar através de uma figura, né? Uma figura que não tem começo, não tem fim, e aquela figura expressa milhões de informações ao mesmo tempo. E eu falei, olha, eu vou tentar fazer isso. Não sou inteligente, a minha inteligência é 0,00001% de qualquer um desses seres que esse Terry Chang estava falando. Mas eu gosto de me expressar com figuras também. As figuras são fáceis de se entender, né? E eu falei, eu vou fazer um desenho do que eu acho que é termodinâmica. O meu desenho seria esse aqui, ó. Horrível, né? Mas tudo bem, é uma ideia. Eu trouxe essas 3 palavras, que pra mim elas representam o que é termodinâmica, tá? Energia, calor e trabalho. Você tem essas setinhas indicando que é uma se convertendo na outra, se transformando, assim, mudando. E no meio, no pano de fundo dessa termodinâmica, tem lá escrito uma fumacinha que tem uma marca dentro dela que chama irreversibilidade. Isso eu não vi sendo falado, né, nas partes do ChatGPT, ou do Claude, do Gemini, nem da Wikipédia. Eu lendo o Wikipédia, talvez esteja lá no meio da publicação do Wikipédia, mas eu não achei nada lá escrito isso. Mas se você chegou nessa aula aqui com essas informações mais gerais, é importante que você saiba que no meio desses processos todos que vão acontecendo, tem uma coisinha lá no fundo delas, chama-se irreversibilidade, que é irreversibilidade pela própria palavra fala, não dá para reverter. Ou seja, tem processos que você não pode reverter mais. Alguns processos você consegue fazer eles tanto num sentido quanto no outro, mas alguns você não vai conseguir. Algumas coisas são impossíveis, são uma limitação física natural que impede que a gente faça processos, que certos processos possam ser revertidos, tá? Então essa irreversibilidade é uma coisa que existe, e a gente estuda ela vem muito na segunda parte, quando a gente fala da segunda lei da termodinâmica, tá? Bom, ficam algumas questões na hora que a gente fala disso aí. A primeira questão que surge é calor, trabalho. O que é isso, né? Essa ideia de calor e trabalho, a gente vem lá quem fez um curso de ensino médio lá de física, né, viu
deve ter visto em alguma hora que calor e trabalho são formas de energia. A gente entende eles como formas de energia, os dois são dados pela mesma unidade, né? Quando a gente estuda o sistema internacional, que é Joule. Então a gente sabe que esses dois aqui, ó, eles têm uma relação. Pode não ser tão clara, mas os dois aqui eles são meio que formas, né, de energia. A gente expressa as duas como esse tal do Joule, né? O calor às vezes fala caloria, mas tudo bem, o sistema internacional trata os dois com a mesma unidade. Se são dois com a mesma unidade, né? Bom, duas pessoas com exatamente o mesmo nome, não necessariamente são a mesma pessoa, mas são identificadas juntas, né? Não tem jeito. Então, nesse caso aí, a gente está identificando as duas juntas como se fosse um Joule, e as duas são termodinâmica. Eu adoro essa palavra aqui que eu vi num vídeo do professor Gabler, né, da UNB. Ele fala que é um problema meio tautológico, né? Que você fala assim, olha, eu falo que calor e trabalho são formas de energia. E se alguém te pergunta o que é energia, a pessoa te fala, olha, calor e trabalho é uma forma de energia. É ótimo, não é isso? Assim, então, foi o mesmo que eu falo, olha, o meu A define o B e o meu B define o A. Então, assim, tem um negócio aí que não tá meio... Parece a coisa meio do pessoal que faz direito, né? Eu gosto de brincar com o pessoal que faz direito. Falo o seguinte, parece que a área de direito foi criada para eles criarem um monte de problemas que só eles conseguem resolver. Então, assim, parece isso, essa área de energia. Parece que a gente criou energia, criou trabalho, calor, que as coisas ficam uma dentro das outras. Então, você não consegue sair dali, né? Um loop eterno, eles mesmos se pagam, né? E fica nessa história aí de meio esse problema tautológico, mas acontece que a energia ela é um pouco mais atrás, ela vem de um certo passado e tem uma história no desenvolvimento do entendimento da energia, e energia tem essas questões que ficaram ainda pra gente, né? Essa energia, o que é energia necessariamente? A gente consegue entender, se eu falar com uma pessoa o que é força. Você sabe o que é força, você consegue entender força. A partir do princípio até da segunda lei de Newton. Você vê uma massa, você dá uma certa aceleração, é uma força, você consegue sentir força. A gente consegue entender pressão também a partir de força, certo? A gente consegue ter o conceito, a gente consegue sentir, é palpável a pressão. Energia já começa a ficar um pouco fora disso, a gente já consegue perder um pouco essa noção do que é energia. Não é algo tão palpável assim. Óbvio, se você encostar a mão no fio, estiver passando eletricidade, um fio desencapado, você vai sentir energia na hora, né? Ninguém é besta de fazer isso, mas você sabe que ele tem. Mas aquilo é uma forma de energia também, é algo que está passando ali na sua mão e que vai eletrocutar o seu corpo. Mas nesse caso a energia ela é uma grandeza física também. Ela é algo assim que você que tem uma certa... a gente demora um pouco talvez a ter essa noção da sensibilidade do que é energia, mas ela é algo muito similar ao que você enxerga como, por exemplo, a temperatura, que é uma abstração que a gente tem de algo físico, ou a pressão e a força, que são abstrações também de algo físico que está acontecendo. Então, tudo isso faz parte de um pouco... A gente começa a abstrair um pouco, a gente começa a pensar o que é energia de fato, né? E eu jogo isso na sala, quando eu dou aula presencialmente, eu pergunto, pessoal, para você, o que você acha que é energia? Se fosse você definir o que é energia, como é que você definiria energia? Olha, o ChatGPT fala o que é energia. Ele dá uma outra resposta lá, eu não vou trazer todos os IAs para falar, mas o ChatGPT, se for perguntar para ele, vai te falar que energia é a capacidade de realizar trabalho. Está um pouco relacionado a isso, ou de provocar mudanças no sistema. Ou seja, energia parece que é algo que está guardado, né? Tá ali, o sistema tem e ele alguma hora vai utilizar. É um pouco disso, tá? Ele tem essa possibilidade de gerar algo. Vamos guardar essa informação, porque a gente vai continuar ela na aula seguinte, quando a gente vai ver a história da energia, a história da termodinâmica também, tá?